parte 2 da nossa semana. Então agora a gente vai falar um pouco dos aspectos construtivos, ok? Então algumas coisas a gente precisa tomar cuidado quando a gente está pensando e principalmente executando o sistema de drenagem de águas pluviais, certo? Bom, então qual é o destino final da minha água? A gente falou que é a rede pública. Sim, pode ser, né, a rede pública, as sarjetas de rua. Mas eu posso encaminhar isso para uma cisterna, tá certo? E eu posso encaminhar isso também direto para o meu terreno para infiltrar, ok? Só que aqui, ó, eu preciso tomar muito cuidado com a erosão. Olha só, vamos imaginar o seguinte. Eu pego toda aquela área impermeável, eu posso encaminhar essa água para uma área de infiltração? Posso e devo. Então vocês sabem que a gente tem um problema muito sério que chamam enchentes. Todo começo de ano, várias e várias cidades, inclusive Ilha Solteira, sofrem com problemas de enchentes. E isso é muito devido à concepção, igual eu mostrei a aula passada, né, de botar no tubo e não deixar infiltrar, ok? Eu vou falar com vocês disso mais para frente. Então eu posso, ao invés de ir para o tubo, ir para um lugar e infiltrar, tá bom? Aqui aconteceu isso. Toda a água vinha para esse canto aqui e infiltrava. Só que o que acontecia? Não foi feita da maneira ideal, né? A água ela leva tudo, tá certo? Então se eu não fizer da maneira ideal, da maneira correta isso, o que acontece? Ela vai levar também o solo, vai erodir. A casa ela está sustentada pelo solo. Se eu perco o solo, ela cai, né? Ela perde a sustentação. Se ela perde a sustentação, começa a aparecer, olha só o tamanho dessa trinca, né? Bem grande, já não é trinca, é fissura, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente direciona para o terreno, ok? Direcionar para a sarjeta eu ensinei a aula passada, ou a gente pode direcionar para uma cisterna para fazer um sistema de aproveitamento de água de chuva. Tá, né? Muito no contexto atual, né? Essa questão de aproveitamento de água, casas sustentáveis. Então a gente vai conversar bastante disso ao longo da aula, tá certo? Aqui uma outra cisterna, tá bom? Ou na própria sarjeta, né? Aí ela vai para a sarjeta, vai encontrar uma boca de lobo, vai cair na boca de lobo e da boca de lobo para o sistema público, tá certo? Bom, o que eu fiz com vocês aula passada? A gente fez o sistema convencional, ó. Do telhado para as grelhas ou para os tubos de queda, do tubo de queda para o PVC e rapidamente toda aquela água que cai na minha casa já está no sistema público, ok? Como toda aquela água que cai já está no sistema público, vai para o sistema público de uma vez, o que vai acontecer? O volume de água fica muito grande e pode ocorrer, né? E ocorre as cheias, as enchentes, tá bom? Então a gente pensa hoje em um sistema de drenagem mais eficiente. Então, quando eu falo para vocês, ó, vamos conceber realmente um projeto de drenagem, o que a gente quer? A gente quer dar a oportunidade da água infiltrar, tá certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu direciono de toda a minha área permeável, só que vai cair em uma área permeável, né, já designada para isso, para infiltrar, tá bom? Então aqui e lá no fundo eu faço um dreno subterrâneo, por exemplo. Então cai em uma área gramada ou um pavimento permeável e aí ela vai infiltrar e não vai correr direto para a rede de abastecimento de água e isso faz com que as enchentes, né, o volume de água que vai para as redes públicas diminui muito. Então esta é uma concepção sustentável, ok? Não aquela que eu ensinei na aula passada, mas o convencional é o que eu ensinei na aula passada. Então sempre que vocês forem conceber um traçado, a gente sempre tem que dar a oportunidade da água infiltrar, ok? Por isso que, se a gente for ver no Código de Obras das cidades, ele pede uma porcentagem de área permeável. Por que ele pede essa porcentagem de área permeável? Justamente para que o volume de água não se direcione direto para as redes de drenagem. Só que, infelizmente, o que acontece? Quando sai o ABITS, né, o documento da prefeitura, a primeira coisa que a gente faz é concreta toda a superfície, né, deixa a superfície 100% impermeável, e isso vai causar grandes problemas de enchentes e cheias urbanas, ok?
Então isso é um ponto muito importante que eu não poderia deixar de falar para vocês, tá bom? A calhas, pessoal, a inclinação mínima da calha é 0,5%, tá? A gente costuma trabalhar aí entre 0,5% e 1%, tá bom? E já falei para vocês, recomendação, né? Sempre no mínimo 2, né? No mínimo 2 pontos de captação. Por quê, né? Ponto de captação que eu falo é o tubo de queda. Por quê? Porque caso um fique obstruído, o outro vai poder cumprir a sua função e dar escoamento à água do telhado, tá bom? Um outro cuidado muito importante, pessoal, é o seguinte: lembra que o projeto de drenagem, ele tem que ser estanque, ou seja, ele tem que manter aquela célula ali fechadinha e não pode ingressar água. Para isso, a gente utiliza, né, principalmente em telhados de platibanda que tem um muro, um negócio que chama rufo, tá bom? Então eu tenho a calha que capta água, o rufo ele dispensa a água, né? Então no caso aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Esta parte aqui é o rufo, ok? Que vai pegar e vai tirar a água da minha paredinha e jogar para a calha. Aqui também, ó, olha o rufo, jogando para o meu telhado, tá bom? Por quê? Principalmente parede, né, que a gente não pode deixar sem rufo, por quê? Se deixar sem rufo, a água ela vai ficar empoçada e vai dar aquela aparência feia, né? Aquela aparência que parece que está com um lodo bem escuro, tá bom? Então a gente utiliza os rufos, algumas configurações de rufos aqui, tá certo? Sempre direcionando, né? O rufo ele tira a água de um lugar e direciona para dentro da calha que capta, tá bom? E aqui, né, o bocal de tomada de água, tá bom? Aqui no caso a gente pode utilizar as correntes, né? Mas aqui a gente está utilizando os condutores verticais, porque a gente está utilizando, a gente fez, né, exemplo de telhados em platibanda, tá bom? Já telhados cerâmicos igual esse aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, as correntes, né? Que aí vão direcionar a água vai cair em uma superfície, e essa superfície ela pode ser permeável ou impermeável. Se for impermeável, eu vou ter que ter uma grelha. Se for permeável, né, eu só vou ter que tomar o cuidado com a erosão, e aí eu vou poder deixar que essa água infiltre, ok? Condutores verticais, o diâmetro mínimo dele é 75, a gente costuma usar, pessoal, a gente vai ver na aula de dimensionamento, mas 100 milímetros, tá bom? Mas isso, aula que vem, tá bom? Nosso último bloco. Edifícios muito altos, a gente costuma usar a série reforçada, tá? Edifícios baixos, a gente usa a mesma série de esgoto, a mesma série de tubos que a gente utiliza para esgoto, tá bom? Já em edifícios muito altos, a gente já pode usar não, né? É recomendável utilizar a série reforçada, tá bom? E se eu tiver uma área de telhado muito grande, esse bocal aqui, né? Ele não vai dar conta de pegar uma quantidade de água, a quantidade de água suficiente, tá bom? Então eu posso usar uma caixa receptora, tá bom? Aí a caixa receptora, ela já é um pouquinho maior, né? Como se fosse o bocal, mas um pouquinho maior. E aí essa caixa receptora ela pode ser em forma de funil, aí tem vários e vários tipos, né? Inclusive é um elemento de arquitetura, né? De designer, chama Hooper Heads. Essas caixinhas aqui que ajudam na captação, tá certo? Olha só aqui um Hooper Head, tá bom? Deixa realmente a casa com uma arquitetura diferenciada, tá certo? Bom, a drenagem, estou falando de drenagem em telhados. Agora, e se eu tiver uma laje impermeável, como por exemplo essa aqui que eu tenho uma marquise, né? Muito importante, hein, pessoal? Em lajes impermeáveis, o meu sistema de drenagem precisa ser extremamente eficiente, tá bom? Por quê? Porque vamos imaginar que acumula água aqui nessa laje, tá certo? Se está acumulando água, está aumentando o peso, essa laje está em balanço, ela vai ter um peso que ela não foi calculada para, tá bom? Então esse é o primeiro problema. Segundo que, uma laje, pessoal, vocês já estudaram, né? Uma laje que está em balanço, ela tem um momento negativo, ou seja, a parte tracionada da laje está em cima. Se a parte tracionada da laje está em cima, a armadura também está em cima. Se a armadura está em cima, que a gente chama de armadura negativa, se tiver água aqui em cima dela, ela vai corroer a estrutura, tá certo? Então,
Em lajes, é muito importante nós evitarmos o acúmulo de água para evitar sobrepeso e para evitar a corrosão da armadura negativa, que é a armadura que efetivamente trabalha em lajes em balanço, tá certo? Para isso, ou a gente utiliza os ralos, e aí esses ralos eles precisam ser muito bem instalados, principalmente na parte de impermeabilização. Isso é um aspecto construtivo mais detalhado, que eu não vou passar essa aula, ou na utilização de buzinotes, tá bom? O que é buzinotes? Buzinotes são essas entradinhas aqui, né, na parede, tá certo? Que a água ela vai vir aqui e vai escoar, tá bom? Esse buzinote, ele tem que ter um diâmetro mínimo de 50 milímetros, tá certo? Não pode ter nada obstruindo, a manutenção dele tem que ser constante, tá? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com drenagens de marquises, ok? Aqui um outro exemplo de buzinote, só que embutido, né? Aqui a gente embutiu a tubulação direto na parede, tá certo? Aqui não, né? Aqui ele vai cair na cabeça das pessoas. Aqui ele está embutido na laje, tá bom? Ou o ralo que eu te falei, né? Que eu falei para vocês, que é muito importante, ó. Isso aqui, pessoal, é uma manta de impermeabilização, tá? Então, na hora de executar essa manta, eu preciso ter um cuidado especial na hora de impermeabilizar o ralo, ok? Para evitar, né, que essa água venha aqui e ingresse para dentro da laje e corroa a armadura, ok? Só que eu não vou passar essa questão construtiva aqui para vocês, porque não é pertinente, tá bom? Bom, maravilha, então. Uma outra questão importante é o seguinte, vamos imaginar que o meu terreno está em declive igual dessa casa 1 aqui, certo? Bom, por gravidade, né, e o sistema de drenagem de água pluvial ele é exclusivamente por gravidade, eu não consigo fazer, né, a drenagem para a rua, tá certo? Então, em terrenos em declives, eu vou ter uma solução muito complicada e vai depender do terreno. Ou eu posso fazer uma caixa retentora e colocar uma bomba, ou eu posso, por exemplo, igual que está nessa figura aqui. O que o cara da casa 1 fez? Passou a drenagem pelo cara da casa 2. Isso é fácil de fazer? Não, é muito difícil. Por quê? Preciso da autorização do rapaz da casa 2, eu preciso entrar com o projeto na prefeitura, eu preciso me responsabilizar, isso é muito complicado, tá? Então, na escolha do terreno, né, a questão do terreno estar plano ou estar em aclive, ela é muito importante para a gente, principalmente por causa não só do esgotamento sanitário, mas também por causa da drenagem, tá? Porque eu não consigo drenar para esse ponto. Então eu preciso adotar soluções, essas soluções são um pouco mais complexas, não vou passar aqui para vocês, tá? Estou dando um apanhado geral nessa aula, porque senão a gente fica muito tempo, né, trabalhando nisso. E aqui uma outra situação que a gente deve evitar, que é um telhado descarregando direto no outro, tá bom? Quando ocorre isso, o que a gente faz? A gente liga por uma tubulação embaixo, né? A gente forra essa parte aqui, tá certo? E liga por uma tubulação abaixo. A gente nunca deixa a calha descendo direto no telhado. Por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vai acontecer isso também no nosso telhado e a nossa casa não vai ser mais estanque, tá bom? Isso aqui é efeito cascata, vou passar direto, tá? Aqui um cuidado, né, muito importante, que é aquela questão do rufo, da calha, da melhor execução, né? Então, olha só, do jeito que essa calha tá feita aqui, ó, hora que começar a ingressar a água vai entrar por essa falha na execução aqui e ir para o forro. Uma hora que vai para o forro, o que acontece? Essa água empoça na laje, olha só, ela empoça na laje ou no forro e aí vai causar muitos problemas na casa de vocês, tá bom? Eu vou tentar achar alguns vídeos e colocar aí para vocês essas questões, tá bom? E aí, pessoal, eu gostaria de falar rapidinho sobre os sistemas de reuso ou sistemas sustentáveis. Como eu falei, pessoal, a gente pode utilizar os telhados verdes, né? Os telhados verdes, hoje em dia, eles já vendem em módulos, olha só que bonitinho, né? Então, eu já tenho os módulos, é só eu colocar, tá certo? Ó. Então, o telhado verde, ele vai dar a oportunidade da água infiltrar, mesmo que for um pouco, né? Mesmo que essa coluna de infiltração seja lá 10 centímetros, 5 centímetros, só que isso já ajuda, né?
Então eu vou ter uma base impermeável aqui, né? Vou colocar a terra ou a argila expandida no caso. Aqui eu coloquei a argila expandida, a terra e a grama, né? Então, a hora que a água bate aqui, ela não vai escoar toda ela, né? Ela fica um pouco retida no telhado verde. Isso ajuda a diminuir o volume, ajuda a diminuir enchentes e alagamentos, ok? Ou eu posso encaminhar isso para uma cisterna, tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, é uma cisterna que eu vou reutilizar essa água para fins, né, não potáveis, obviamente, mas dentro da minha própria casa, tá bom? Então, aqui, quando eu vou utilizar essa água, eu preciso ter um cuidado muito grande que chama first flush. O que é o first flush? Vamos imaginar que ficou 2 meses sem chover. Então, acumulou fezes de gato, por exemplo, poeira. Então, aquela primeira descarga, né, o first flush, o primeiro escoamento, ele vai vir altamente contaminado. Então, eu descarto ele, ó. Então, o que acontece? Vai vir aqui cheio de dejetos, vai entrar pelo meu sistema, cai aqui, ó, e eu estou descartando. Até esse recipiente erguer, a bolinha vem e trava aqui. A hora que a bolinha travar aqui, significa que já caiu uma quantidade de água que deu uma limpada nesse meu telhado, e aí sim eu direciono para a cisterna, tá certo? Aqui sistema de first flush, e aí pessoal, eu posso pegar essa água da chuva e direcionar lá para minha caixa d'água que eu vou tomar água? Não, lembra que a nossa água é potável? A água que cai do telhado não é, tá bom? Então eu não posso reutilizar ela? Posso reutilizar ela aonde, por exemplo? Posso reutilizar ela em privadas, né? Então tudo que não tem contato com a pele, tá certo? Então, em privadas, em tanques, em máquinas de lavar. Então aqui, ó, eu recolhi, fui para a cisterna, eu passo, pessoal, eu tenho que passar por um pequeno tratamento. Esse tratamento ele é simples, ele é uma filtração, ele é um filtro, e o cloro, tá? Direciono ela para a minha outra caixa d'água e aí alimento alguns pontos, o meu vaso, a minha máquina de lavar, tudo que não tem contato, ok? E eu continuo, né, com o meu sistema, por exemplo, para beber água, né, a minha pia de cozinha, o meu lavabo, o meu chuveiro, tudo que tem contato e que eu bebo, eu continuo com o rede da minha concessionária, tá bom? Mas lembrando, sempre eu preciso tratar, tá bom? E como eu trato, pessoal? Eu trato com um filtro simples, né? Então eu vou ter uma bomba, essa bomba vai dar energia para a minha água, vai passar por um filtro, certo? Esse filtro vai receber um pouco de cloro, então eu tenho o dosador automático de cloro, então vai matar os vírus, e aí vai para a minha caixa d'água, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um videozinho bem legal, vocês vão ver, tá? Deixa eu tirar o som. Então, olha aqui, ó, choveu, né? Então vai começar a captar a água da chuva, vou adiantar aqui. Da calha vai para a minha cisterna, tá certo? Então, esta é a minha cisterna. Na hora que a caixa d'água atingir um determinado ponto, vai ligar a minha bomba, certo? Ligou a minha bomba. E aí essa água que está suja, né, vai receber um pequeno tratamento. Então a bomba vai dar energia para o meu fluxo, tá certo? E vai passar pelo filtro e pelo dosador. Isso aqui é um filtro, isso aqui é o meu cloro, certo? Vai passar pelo filtro, ó, passou, tirou os sedimentos, e aqui, ó, é a bombinha de cloro, vai passar pelo cloro, e aqui eu tenho a água que eu posso utilizar em alguns pontos da minha casa, ok? Professor, estou falando de drenagem. Para finalizar, uma última pergunta para vocês só pensarem. Será que eu posso reutilizar o esgoto também? Tá aí uma pergunta que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Bom, não é o intuito dessa aula, mas será que no futuro, além de reutilizar a água de chuva, a gente vai reutilizar também a água do esgoto? Será? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá bom? Essa primeira parte. Voltamos com o nosso último bloco, como que a gente dimensiona essas estruturas. As dimensões da calha, as dimensões dos condutores verticais e horizontais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu!